Fala, rapaziada, beleza? Mano, que feio. E aí, galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu tenho 20 anos. Na verdade, quando esse vídeo estiver no ar, eu já vou estar bem perto de completar 21. Então eu já falo pra galera que eu tenho 21, tá ligado? E provavelmente pelo título você deve ter pensado, ué, como assim? Um cara de 21 anos já é professor? Agora juntou tudo isso daí com gamer e youtuber também, aí virou uma bagaceira. Só que é aí que a história fica mais estranha. Mas hoje eu quero que você conheça um pouco mais da pessoa que existe por trás do Gameverso, pra gente ter uma interação melhor, tal. E enquanto isso você pode acompanhar minha gameplay aí, tá? Eu nasci em São Paulo, mais precisamente na cidade de Guarulhos. E aí já é foda, né, mano? Já começa complicado. Bem em Guarulhos, mano. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por videogames, galera. Enquanto muita gente jogava só pra passar o tempo, eu era aquele tipo de pessoa que queria entender tudo sobre o jogo. Quem criou, como é que surgiu, como é que era a história da empresa, por que aquele personagem existia, qual que é a marca do tênis do cara que criou o jogo. Só que eu percebi que eu não gostava apenas de jogar, eu gostava de conhecer a história por trás daquilo, como vocês podem ter observado. E talvez seja por isso que na escola, minha matéria favorita sempre tenha sido história. Eu podia passar horas pesquisando sobre acontecimentos históricos, guerras, impérios e ao mesmo tempo fazendo exatamente a mesma coisa com os meus jogos favoritos. Foi assim que eu percebi que contar a história sempre fez parte de quem eu sou. Inclusive eu tive um canal no YouTube chamado Do Zero a História, que depois de um tempo eu perdi a paciência de gravar pra ele e simplesmente parei porque é complicado, né? Não dá pra entender o que se passa na minha cabeça. Mas a vida nem sempre segue o caminho que a gente imagina. Vocês vão ver exatamente por que eu tô dizendo isso. Antes de ser professor, eu passei por várias profissões. Eu já fui vendedor, já trabalhei como bartender, já fui repositor, já trabalhei como metalúrgico. Cara, já trabalhei até como servente de pedreiro, fazendo merda. Mas trabalhei. Cada uma dessas experiências me ensinou uma coisa. Eu aprendi a lidar com pessoas, aprendi disciplina, aprendi responsabilidade e principalmente aprendi que nenhum trabalho diminui alguém. Todo trabalho digno ensina alguma coisa. Até que surgiu uma oportunidade, né? Eu passei um concurso e consegui um contrato com o estado para dar aula de matemática. Eu sei, é meio contraditório. O garoto que amava história virou professor de matemática. Mas a vida tem dessas. Nem sempre a nossa profissão nasce de uma matéria que a gente gosta. Não que eu não goste de matemática, galera. Longe disso. Você que é meu aluno, está assistindo aí, não pense isso, tá? Mas às vezes ela nasce das oportunidades que aparecem e da coragem que a gente tem pra agarrá-las. Hoje eu tenho muito orgulho de ser professor, é uma profissão que me desafia todos os dias, me faz aprender enquanto eu ensino e que me mostrou o tamanho da responsabilidade de ajudar a formar outras pessoas. Mas existe uma coisa que nunca mudou, que é a minha paixão pelos videogames. Mesmo trabalhando, estudando, mesmo tendo responsabilidades, os jogos continuaram fazendo parte da minha rotina. E talvez seja justamente isso que muitas pessoas achem estranho. Como professor também pode ser gamer. Porque geralmente a gente tem uma visão do professor, que o professor ele sempre vai ser rabugento. Ei, garoto, guarde logo esse celular, porque isso tá atrapalhando o nosso Processo pedagógico. Mas se não quiser guardar também não tem problema, final do mês. Esse salário vai estar na minha conta. Quem precisa de nota é você. Não adianta você fingir que guardou e tá mexendo escondido aí, você tá enganando apenas a você mesmo. Eu já estou formado. Às vezes, eu falo isso também, mas não é só isso, entendeu? Pode parecer curioso. Inclusive, muitos dos meus próprios alunos assistem os meus vídeos. E, sinceramente, eu acho isso muito massa. Porque ser professor não significa deixar de ser quem você é. Muito pelo contrário, eu continuo gostando de videogames, continuo estudando, continuo trabalhando e continuo correndo atrás dos meus sonhos. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, elas se complementam. Outra coisa que mudou muito foi a minha vida financeira. Não porque eu fiquei rico, longe disso, mas porque aprendi a me organizar, a trabalhar, a guardar dinheiro, a pensar a longo prazo. E isso começou a dar resultado. Com apenas 19 anos, consegui realizar um sonho que parecia muito distante, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional completamente sozinho. Completamente também não, né? Que tinha o piloto do avião. Mas eu falei pra ele que não era pra ele ir, mas ele insistiu. E aí não pude fazer nada. Foi quando eu conheci a Itália, depois conheci a Espanha. Eu viajei, vivi novas culturas e percebi uma coisa muito importante. O mundo é muito maior do que a gente imagina. E principalmente, os nossos sonhos também podem ser. Se um garoto de Guarulhos conseguiu atravessar o oceano sozinho, repito, não estava totalmente sozinho porque o piloto insistiu em atrapalhar esses meus planos, talvez você também consiga realizar aquilo que parece impossível para você. E não, eu não tô dizendo que foi fácil. Nada disso aconteceu de um dia pro outro. Foram anos estudando, trabalhando, economizando, abrindo mão de algumas coisas, mas valeu a pena. Porque cada pequena conquista me mostrou que a disciplina vence a motivação. Hoje eu tenho minhas responsabilidades, tenho minha profissão, tenho os meus objetivos, mas existe um sonho que nunca saiu da minha cabeça. Ser criador... Eita, preula, já não vai servir, galera. Deixa pra lá, vamos acabar o vídeo por aqui. Ser criador de conteúdos adultos. Não, também não é. Ser criador de conteúdo.
Talvez você tenha visto o vídeo anterior onde eu contei que decidi voltar pro YouTube. Se você viu, você sabe que esse sonho me acompanha desde criança e agora chegou a hora de levá-lo a sério. O Gameverso nasce justamente por isso, que eu quero falar sobre jogos, contar história, explorar universos incríveis, mostrar curiosidades, trazer gameplays, mas acima de tudo, quero que esse canal acompanhe a minha própria jornada, vídeo por vídeo, inscrito por inscrito, e quem sabe daqui a alguns anos a gente olhe para esse vídeo e perceba que foi exatamente aqui que tudo começou. Se a minha história servir para inspirar pelo menos uma pessoa a não desistir dos próprios sonhos, então todo esse esforço já terá valido a pena. Então seja muito bem-vindo ao Gameverso, professor de dia, gamer à noite e a partir de agora, youtuber todos os dias. Vamos nessa. Pessoal, eu vou pedir só pra vocês ignorarem o fato de eu não ter saído do lugar a gameplay inteira, velho. Eu não sei o que tem que fazer aqui. E detalhe, tá? Eu já zerei o jogo.